Episódios da participação brasileira na Segunda Guerra Mundial serão contados até 20 de julho no Museu Municipal, na mostra Nós Vimos a Cobra Fumar. Iniciativa do jornalista Diogo Tavares, a mostra reúne objetos, documentos e fotografias dos integrantes da Força Expedicionária Brasileira que combateram no norte da Itália até 1945. Os objetos, como essa plaqueta de identificação, pertenceram ao expedicionário Ítalo Diogo Tavares, pai do jornalista Diogo. Desde criança, né? Esse fato esteve presente de uma forma um pouco transversal, porque meu pai não falava sobre esse assunto diretamente. Jamais, assim, num jantar, num almoço, numa reunião de família, meu pai sequer tocava no assunto guerra. Eu creio que fosse uma defesa dele. Mas ele escreveu um diário durante a guerra que a minha avó, a mãe dele, pôde ler. E é através da minha avó que a gente ficou sabendo de algumas coisas que ele passou na guerra, né? Situações de combate, de quase ferimentos, de companheiros mortos, né? Mas, então, fazia parte da minha vida porque a gente sabia que a guerra existia de alguma forma. Mas não era o caso do meu pai contar isso diretamente. Ao contrário, por exemplo, aqui em Barretos ainda tem um ex-combatente, que é o Mário Lemos Ferraz, e eu entrevistei ele outro dia, e é impressionante, ele conta detalhes e ele lembra de detalhes, assim, impressionante, com 83 anos ele lembra desses detalhes. Então cada um se livra dos seus fantasmas de uma forma. A mostra apresenta desenhos feitos pelos combatentes, como esse morro, uma posição que os soldados brasileiros defenderam, enfrentando bombardeios diários e sob inverno rigoroso. Essa é a Torre de Nerone. Provavelmente, aqui dizem, né, que foi um dos lugares mais difíceis do Brasil manter a posição, porque, além disso, está coberto de neve durante o inverno de 44 para 45, era uma ponte avançada dos aliados, era a ponte mais avançada dentro da linha alemã, dentro da linha inimiga. Então, aqui os brasileiros ficavam cercados por duas montanhas e mais ao fundo uma outra posição alemã. Então, eles passaram o inverno todo sob bombardeio, cerrado, e dentro dos seus abrigos individuais, né, praticamente enterrados. Só saíam dali para fazer o rodízio de tropa, receber mantimentos frios, né? Não tinha como fazer comida quente e nem banhos. Então essa região era chamada de Terra dos Piolhos, porque nenhum deles tinha condições de a gente tomar um banho, fazer um asseio assim, ideal. A solidariedade brasileira durante a guerra é até hoje lembrada pelos italianos. Os soldados da FEB dividiam a própria comida com o povo faminto, especialmente as crianças. Eu tive lá em 2013 e eu ouvi das pessoas que viveram a guerra, que ainda lembram com detalhes essa história, que no norte da Itália tinham 3 exércitos que combatiam ao mesmo tempo em trechos próximos, né? Que eram os ingleses, os americanos e os brasileiros. E cada exército desse tinha a sua cozinha. Então, o que acontecia? Uma população faminta, uma população arrasada por uma guerra que talvez tenha sido uma das mais cruéis do século XX. Então, tinham 3 cozinhas e os ingleses levavam ao pé da letra. Isso as pessoas contando, né? O Código de Guerra. O Código de Guerra dizia que você não podia alimentar a população de um país ocupado. A Itália, é bom lembrar, a Itália era aliada da Alemanha, então era inimigo dos aliados. Durante o decorrer da guerra, a população se voltou contra o Mussolini e, no caso, ajudou muito, inclusive, os brasileiros. Só que, nesse momento, os ingleses levavam ao pé da letra o Código de Guerra, então não pode alimentar. Então, os ingleses se alimentavam e a comida que sobrava eles destruíam. Queimavam, enterravam, enfim. Os americanos, um pouco para escapar para cumprir a lei e ao mesmo tempo ficar bem com a consciência, os americanos se alimentavam e depois vendiam a comida ao preço de custo.
Ou seja, a tantos dólares você pode levar a comida. E os brasileiros, ao contrário, desrespeitavam o código de guerra e alimentavam primeiro as crianças. Chamavam as crianças, colocavam no rancho, né, e alimentavam as crianças, depois se alimentavam e, por último, distribuíam a comida que sobrava. Uma nova ação dentro da exposição está marcada para o dia 16 de julho. O jornalista Diogo lançará a segunda edição do diário escrito pelo pai no fronte, relatando a dramática experiência dos pracinhas, no conflito em que morreram 463 brasileiros. O diário do tenente Ítalo Diogo Tavares, que ficou guardado por 60 anos, será mostrado agora pelo seu filho. Me impressionou porque a minha relação com meu pai era de filho, naturalmente, e ele era um militar que seguiu a carreira militar. Até coronel, até ir para a reserva, ele sobe de posto, então general, enfim. E hoje a aposentadoria dele, que as minhas irmãs recebem, é de marechal. O que me impressionou foi o fato dele escrever tão bem, né? Um militar, que a gente imagina uma pessoa um pouco mais cética, um pouco mais prática nas decisões. No entanto, ele era muito preciso, muito hábil, escrevia bem, descrevia com uma precisão enorme. E talvez isso tenha me impressionado. Falando, eu não sabia que meu pai escrevia tão bem. Você sabe de onde eu venho?